para ser um instrumento do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. De deixar de ficar louvando, né? Vai. Glória a Deus. Vamos nós aqui a Provérbios. Provérbios 1. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Provérbios 1, 20. Diz assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão conhecimento? No 23 ele fala assim: venham e ouçam minhas advertências. Eu abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu te chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhe as mãos, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Ele fala: por isso, rirei quando estiver em dificuldades e zombarei quando estiver em apuros. E quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominar. Quando clamarem por socorro, não responderei. E ainda que me procurem, não me encontrarão. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho, ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, e os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, esses viverão em paz, tranquilos e sem temor do mal. Então, ele nos ensina que a gente deve temer o Senhor, ele nos ensina que a gente deve realmente estar ali buscando ele, se livrando dessa condição de estar acomodados, né? Ele está dizendo aqui que aquele que ouve ele e que obedece vai viver em paz e tranquilo, sem temer nenhum mal, né? E aí ele vai dando várias instruções nesse lugar, e quando ele chega aqui no 3, nesse 3, Provérbios 3, cadê Jesus? 21. Provérbios 3, 21, ele vai falar assim: meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Se apegue a eles, pois ele vai lhe dar vigor à sua alma e será como joias em seu pescoço. E eles vai te manter seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. E quando você for dormir, não vai sentir medo. Quando você se deitar, você terá um sono tranquilo. Você não vai precisar temer desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor, Ele próprio, será a sua segurança. Aleluia. E Ele não vai permitir que o seu pé fique preso em armadilha. Então esse é o nosso Deus, que nos guarda, que cuida de nós,
e que se nós estivermos dando ouvido a Ele, buscando o conhecimento dele, é certo que Ele vai cuidar de nós, é certo que Ele será para nós a nossa segurança, o nosso socorro bem presente, né? Aquele que a gente precisa, dia e noite e dia, que até dormir Ele cuida de nós, né? Então esse é o nosso Pai maravilhoso. Então Ele fala que, aqui no Provérbios 1, eu vi que incredulidade, a falta de temor a Deus, tem grandes consequências. Quando a gente precisa dele, vai gritar por ele e ele não vai ouvir. Porque o nosso coração está longe dele. A palavra está na boca, mas não tem prática. Não tem conhecimento, não tem relacionamento, né? É por isso que o Senhor vai chegar um dia para muitos e vai dizer, não te conheço. Ah, não, mas eu fiz. Ah, mas eu falei. Falou, mas não me conhece. Eu não te conheço. Você até diz que me conhece, você até faz, mas eu não te conheço. Porque não basta só eu conhecer Deus, eu tenho que praticar a palavra dele para que Ele me conheça. Ele me conheça, né? Então, essas palavras de hoje é para que a gente realmente não venha temer nenhum mal, porque a gente tem visto tantas coisas terríveis, tenebrosas, cruéis acontecendo ao nosso redor. Mas se a gente estiver firme no Senhor, nós seremos a luz que vai brilhar no meio dessas trevas, né? E aí nós vamos para um lugar onde Deus está nos chamando para que a gente mude de nível, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos e sobre isso, onde Deus fala assim, o ministério da reconciliação vai mudar de nível. E aí a gente olha assim, mas como assim? Nós vamos mudar de nível. Então, assim, em janeiro, eu falo sempre porque foi a palavra que Deus nos deu para estar seguindo. Ele falou assim, olha, quando o João estava lá prestes a perder a cabeça, ele mandou perguntar, né? Jesus, o Senhor só não está vendo tudo isso que está acontecendo? E às vezes a gente até pensa assim, é para parar tudo, vamos acabar com tudo? Não, o Senhor fala assim, avança, porque os meus filhos não é de proceder, é de avançar, é de ir para frente, de caminhar, né? E aí, nós vamos ver isso aqui agora em Marcos 4, 5. Ele está falando, caminhe, não perca a sua esperança, não perca o ânimo, pelo contrário, agora é a hora daqueles que estão entendendo, dar ânimo a quem não tem. Aqueles que não estão entendendo, você fala, vamos, né? Vamos, não pare, vamos caminhar, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos, né, ler a palavra junto. Hoje mesmo eu fui lendo a palavra junto com o Devani, foi tão bom, foi um momento glorioso. Falei, meu Deus, que coisa boa é a gente poder meditar na palavra junto, né? Muito bom, muito bom. E aí temos aqui Marcos 4. E quando a gente está assim, às vezes, desanimados, né? Porque a cada tempo tem algo que nos assola. Né? Às vezes é o desânimo, às vezes é até incredulidade, né? Incredulidade que bate e outras coisas mais. A preguiça, né? E aí o Senhor vem e nos dá uma palavra, porque Ele trabalha com a palavra, Ele trabalha com conhecimento, Ele trabalha com sabedoria, né? E aí nesse 4 aqui é Marcos 4, já acharam? Amém. Marcos 4. Eita glória. Esses dias eu estava lembrando assim, né, que com cada um a gente tem uma experiência, né? Cada um que a gente começa a andar, a gente tem umas experiências. Eu estava lembrando, né? De 2 vezes que eu tive a pessoas armada, né? Com outro com um revólver ali para, né? E uma vez eu fui gente. Nós chegamos numa casa e o marido estava lá, e o homem era um policial. Eu falei, gente, meu Deus, o pessoal, vocês vão lá, nós vamos. E nós chegamos lá, e Deus se moveu de uma maneira gloriosa, né? Para honrar o nome de Jesus. Não aconteceu nada com ela, e até hoje ela está lá vivendo com ele, né? Com esse homem. E de outra vez também, que eu tive também na mesma situação, de um marido também querendo matar a esposa nesse dia. E também Jesus chegou e mudou a história, né? Então esse é o nosso Deus, onde a gente não tem medo, mas não tem medo porque a gente não tem medo, não, porque a gente confia na palavra que Deus nos deu, né? Então cada um de nós tem uma palavra que Deus nos deu. E através dessa palavra você se firma. E é nessa palavra que Deus quer que você vá até o fim. Não desista.
E aí ele vem aqui no 4:5. Deixa eu ver se é 4:5, gente. Peraí. Fala da semente. Mas não é da semente, não. É 35. Marcos 4:35. É onde o Senhor está ali ensinando. Ele está ensinando para multidões e falando da semeadura, da semente, dessa coisa toda, como é que cresce. E ele está falando de fé. Ele ali está falando sobre fé, né? E aí, ao anoitecer, imagina que ele já vem de uma pegada de dias ensinando, né? Sobre as bem-aventuranças, aquela coisa toda maravilhosa, falando da palavra, falando dele, e pedindo para que as pessoas ouçam com atenção a palavra, se apegue, não distraia. E aqui nesses textos ele fala muito disso. Aí quando chegou a noitinha, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. E quando eu li isso daqui, no meu coração era assim: o milho vai passar para outro nível. Nós vamos passar para outra margem. Por quê? Porque chega um lugar, e nesse lugar você já sabe. Você já chegou até aqui. Agora você tem que ir para outra margem. E aí ele fala bem assim: vamos atravessar para o outro mar? Para o lado do mar? E nesse outro lado do mar, você nunca sabe o que tem lá. Não sabe o que tem lá do outro lado. E com ele a bordo, tudo fica mais fácil. Com o Senhor nos guiando, com o Espírito Santo nos ensinando, nos guiando, nos fazendo lembrar, até mesmo daquilo que a gente já esqueceu, né? Quantas vezes a gente está, oh meu Deus do céu, preocupado com alguma coisa, Deus, o Espírito Santo vem e lembra você da palavra. Lembra, filha, a palavra sobre que eu te dei sobre o seu casamento? Lembra a palavra que eu te dei sobre suas finanças? Está lembrada? Está lembrada a palavra que eu te dei sobre seus filhos? Você lembra da palavra? Então o Espírito Santo é esse que nos lembra, né? É esse que nos aconselha, que nos dá direção, que nos conforta com a palavra dele, né? Então ele vai dizer assim: vamos atravessar para o outro lado do mar? E atravessar para o outro lado do mar não é fácil, porque é um caminho que você não sabe, você nunca percorreu por ele. Nunca percorreu ele. E aí, com ele a bordo, eles partiram e deixaram a multidão para trás. E deixar a multidão para trás é você deixar os falatórios, muitas vezes da própria família, muitas vezes dos seus irmãos, da sociedade. A sociedade está falando tanta coisa, você abre a internet, está falando tanta coisa. Ele está falando: largue a multidão. Deixa a multidão para trás. Vá você. Faça você. Amém. Se lance você. É você que eu quero. Glória a Deus. E aí ele fala: deixaram a multidão para trás, embora tinha outros barcos também o seguindo, né? E logo, quando ele se lançou com o barco no meio do mar, veio o quê? Uma forte tempestade se levantou. Porque não pense nós que nós vamos mudar de nível e a tempestade não vai vir. Os desafios vão ser menores. O desafio vai ser menor. Não vai. Pelo contrário. Ele está dizendo: se você está comigo, não temas. Ele está dizendo: se você está comigo, tenha fé, vai até o fim. Eu vou te dar a palavra, porque é com a palavra que você vai vencer. Porque o Senhor diz assim: olha, a fé, a minha fé, o que vence o mundo? A minha fé, a tua fé, na palavra, a tua fé, no Senhor. É isso que vence o mundo. Não é a minha língua, não é as minhas armas, não é o meu dinheiro, não é. É a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Então, como é que a gente vence as guerras? Com a palavra do Pai, né? A palavra do Senhor. Aquelas palavras que Ele te dá no secreto. Muitas vezes você está ali, vamos para nem está pensando nada, que de repente vem a palavra. Tchum, não é assim? Você recebe um download, né? Você veste aquilo, aquela palavra. E aí fica mais fácil para você andar mais uma milha, né? Então ele vem e fala assim: logo veio uma forte tempestade, se levantou, e as ondas arrebentavam sobre o barco. Não era qualquer ondinha. Não. E as águas entraram no barco. O barco não afundou, mas as águas
Você mesmo fala assim, meu Deus, será que é? Será que não é? Que é a opção de João. Será que Jesus é Jesus? Será que é ele mesmo? Ele era primo de Jesus. E tinha visto a pomba. Tinha visto exatamente o Espírito sobre ele. É verdade. Já pensou? Mas eu também vi Olha o que Espírito coisa descer sobre você. Olha. Mas você também viu o Espírito descer sobre mim. Eu também já vi você vencer guerras. Eu já vi você vencer tempestade. Glória a Eu Deus. já vi aleluia. você desafiar o inimigo. Então nós somos testemunhas. Oh, aleluia, Jesus. Então veio essas ondas arrebentando o barco. E o barco começou a encher de água. Né? Então as coisas vão acontecendo em nosso meio para a gente desanimar e parar. Para a gente duvidar do que Deus disse. Duvidar do que o nosso Pai disse, do que a liderança disse. Né? E aí vem. Então Jesus, no barco, ele fazia o quê? Dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos acordaram ele, clamando, mestre, imagina aí, imagina, mestre, socorre, mestre, está morrendo. O barco está enchendo de água, está inundando tudo, eu estou devendo, e meu filho está pirraçando mais ainda, o marido está um trem de doido. O que eu vou fazer? O senhor não está vendo isso não, pai? Né? Até parece que o Senhor é nossa segurança, né? Assim, em termos que a gente tem que ficar cobrando coisas dele, né? Então, pai, tá aí, vamos morrer. O Senhor não se importa, está bem escrito assim, o Senhor não se importa, né? Jesus despertou, e aí ele repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete, silêncio, silêncio, aquiete-se. Então é essa mesma palavra que ele fala lá em Salmo 46, aquietai, que eu sou Deus. Aquietai. 46, 10. E sabeis que eu sou Deus. Eu sou aquele que acalma o mar. Né? Eu sou aquele que despedaça as trancas de ferro. Eu sou aquele que abro automaticamente qualquer portão. Aleluia. Eu sou aquele. Né? Então ele vem trazendo para nós tudo que ele já fez, né? E aí ele diz bem assim, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. E então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com a falta de fé? Ele nos repreende, porque incredulidade tem consequência. Incredulidade tem consequência. Falta de fé, né? Medo tem consequência. Por que vocês estão com medo? Até porque quando ele disse, nós vamos atravessar a margem, nós vamos subir, nós vamos mudar de nível, ele está dizendo, deixa comigo. Eu já te dei a palavra que nós vamos pular de lá. Se ele disse que nós vamos pular de lá, os discípulos iam morrer. Obrigado, Jesus. Deus vai nos estabelecer. Graças a Deus. Obrigado. Não vai morrer. Eu vivo isso lá no esquadrão, todo mês. Ah, meu Deus, agora. Aí eu mesmo falo, eu mesmo desfalo. Não vai. Porque eu falo, aquiete a alma, sossega a alma. Porque aquilo foi eu que fiz. Isso aqui é Deus que fez. E não é diferente do meu. Não é diferente do meu. O ministério é dele, é ministério da reconciliação. Foi ele que nos deu. Ponto. Né? Não vai afundar. Aleluia. E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? É papai. É o nosso
Pai, que é o seu Pai, né? Quem é isso? E aí, depois que ele ensinou tudo isso, que ele vem falando, ensino, que já vem de dias ele ensinando aquilo ali das sementes, da fé, depois ele leva eles para a prática. Depois que ele chega lá, que desce do barco, quem eles encontram? Gadarenos, endemoniados. É para lá que nós vamos. É pra lá. Nós agora vamos lá, já mudamos de nível, né? Maravilha. 5-1 aqui, ó. E assim eles chegaram do outro lado do mar. Que região? Os Gadarenos. E quando Jesus desembarcou, imediatamente veio um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério e veio ao encontro deles. E esse homem aqui diz que esse homem não era nem um nome só, porque lá em Mateus, essa mesma história fala que não era só um nome, eram vários homens, eram mais homens, que saíram dos cemitérios endemoniados, e dizia assim, que esse homem morava entre as cavernas usadas para túmulos e ninguém conseguia detê-los. E a gente tem visto algumas coisas assim. E aí ele diz assim, quando eles viram Jesus, e sempre que eles eram acorrentados e algemados, eles quebravam essas algemas dos pulsos e despedaçavam as correntes dos pés. Então ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. E dia e noite eles vagavam entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Agora, quando o homem viu Jesus, ainda à distância, ele correu ao seu encontro e se curvou diante dele. E então soltou um forte grito: por que você veio me importunar, Jesus? Então você vê que eles conhecem Jesus, né? E quando a luz brilhou, eles vieram até Jesus, eles foram até Jesus. Então muitas pessoas que quando falam que eu sou profeta ou eu sou se entende essa palavra, eles vão ficar procurando. Mas você não precisa procurar não, é eles que vêm. Eles vêm ao encontro. Eles vêm ao encontro. Você precisa estar firme para você não correr dele, porque você falou, ou você se posiciona e fala a palavra, ou você vai correr de medo deles. Está escrito lá em Jeremias 1, né? Ou você se posiciona no lugar que você está e vai em frente, ou você vai ser paralisado por você mesmo, que não é por Jesus, não é Deus, é por você mesmo, é por mim mesmo. Então ele diz aqui, o que você veio fazer aqui, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Olha, o que você veio me importunar? Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Deus, suplico, não me torture. Compre isso. Em nome de Deus, não me torture. E aí, pois Jesus já havia falado ao Espírito, saia deste homem, espírito impuro. Você vê que o Senhor ele falou ao Espírito que estava naquele homem, né? Ele falou, saia deste homem, espírito imundo. E ele ficou livre, E aí Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele falou, né, que era uma legião, porque assim, quem estava com ele, Jesus já sabia. Porque isso aqui é territorial. Isso aqui fala de uma cidade. Não fala só de fala de uma cidade, fala de território. Jesus saiu de um território para ir para outro território. E nesse território aqui, Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus encontrou com Jairo, Jesus encontrou com aquela mulher que sofria com fluxo de sangue. Jesus, olha, várias coisas aconteceram aqui. Tudo na prática, ensinando como fazer. Então, a cura, o Senhor pegou, acho que lá em Marcos, acho que aqui em Marcos 10 também, ele fala que Jesus enviou 70
Primeiro ele enviou 12, depois ele enviou 70, com as mesmas ordens. Ide e curai os enfermos, expulsai demônios, né? Cura os oprimidos, solte aqueles que estão presos. É conosco. É conosco. E aí a gente tem como ensaiar em casa. Nós temos um campo de ensaio na nossa casa. Aquietai e saber que eu sou Deus. Aí no 9:14, ainda de Marcos, gente, esse livro de Marcos, para quem quiser ter fé, gente, é só ler Marcos, que eu nunca vi uma vez, é só ação de fé. Ele parece Atos, Marcos. É um livro de ação. É um livro de ação. 9:14. Ah, tá, peraí, isso vai ser 9:14 mesmo. Vamos ver se dá pra gente ler esse daqui ainda. Marcos 9, é isso mesmo, 9:14. Diz assim: ao voltarem novamente aqui, essa parte aqui já é uma outra parte que também dá a mesma coisa, que Jesus vai com alguns discípulos para a transfiguração, para eles ver coisas maravilhosas, e eles falam assim: ah, eu quero ficar aqui, né? Oh Deus, eu quero ficar aqui, que coisa boa, faz uma casinha aqui para mim, outra para Moisés, outra para... Uma tendinha. Uma tenda, né, Márcia? Vamos fazer uma tendinha aqui para cada um. Aqui tá tão bom. Aqui tá tão bom, né? Só louvor, adoração. Ai, Jesus, coisa boa. Confissão. Aqui tá tão bom. Aí, no 14, ele fala: ao voltar desse lugar, ao voltarem para junto dos outros discípulos, porque ele tinha saído só com alguns discípulos, não com todos, e ao voltar para junto dos discípulos, ele disse: viram que estavam cercados por uma grande multidão, de novo, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. E sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Aí ele diz: um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro e que não deixa ele falar. É um espírito mudo, né? E sempre que o espírito se apodera dele, joga ele no chão e ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Eu pedi para seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse de novo: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando? Eu estou falando para vocês praticarem isso. Eu estou falando para vocês irem. E não é eu nem você que vai fazer, mas é a tua fé nele que vai operar. É o poder dele que está em nós que vai operar, né? Ele disse: até quando eu vou estar com vocês e vocês não vão fazer porque vocês não estão crendo? Até quando eu vou ter que suportar isso? Traga o menino para cá. Aqui é bem que eu vejo minha avó falando: traga esse negócio para cá, vem cá. E então trouxeram, e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão. E é isso que é interessante a gente observar, que toda vez que você vai falar, ele te intimida primeiro para que você pare. Primeiro ele te intimida para você parar. Primeiro ele te coloca um medo ou uma dúvida para você não ir além. Mas quando ele vê que você não para, ele mesmo te empurra de propósito. E aí ele vem falar assim: então trouxeram, e Jesus disse, causou uma grande convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorceu, se espumou, como o pai tinha dito. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai respondeu:
Desde pequeno. Então, quer dizer, tinha muito tempo que o pai sofria com aquela criança, com aquele filho, né? Respondeu o pai: muitas vezes o Espírito lança ele no fogo e outras vezes lança ele na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder. Aí o Senhor responde: se puder? Como assim? Se eu posso arrumar a sua vida? Se eu posso cuidar do seu casamento? Se eu posso cuidar das suas finanças, arrumar a sua vida? Como assim? Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele. Aleluia, Jesus. No mesmo instante. Então o negócio é contigo. O negócio é contigo, exatamente. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio. Agora, olha a conversa dele. Eu creio, Jesus. Mas. Parece nós, né? Eu creio, pai. Mas. Ajuda-me, Senhor, a superar a minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão aumentava, ele repreendeu o quê? Ele repreendeu a pessoa? Não. Ele repreendeu o espírito que está naquela pessoa, trazendo aquela condição para aquela pessoa, né? E quando ele acha lugar, ele traz para uma pessoa, e aí ele vai trazendo para o outro, e vai trazendo para o outro ao redor, e vai colocando medo, e vai colocando terror, e aí um vai passando para o outro, e vai passando para o outro. De repente você tem uma cidade aterrorizada e paralisada, né? E aí ele diz, Jesus repreendeu o espírito dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, eu te ordeno que saia e nunca mais entre nele. E aí, o que o Espírito fez? Gritou, causou outra convulsão intensa no menino, mas não teve outra coisa que fazer senão sair do menino. Era mudo, saiu gritando. Não é? Saiu gritando. Era mudo e gritou. Pois é. Saiu gritando. E aí virou aquela. Aí pronto, aí alastrou uma nova situação nesse território. Porque em vez de estar causando aqui confusão, temor, terror, medo, dúvida, né? Aí aqui no caso ele fala assim: depois que Jesus. Sim, peraí. O menino parecia morto. Cadê onde eu fiquei, pai? O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino, saiu dele. O menino parecia morto e um murmúrio correu pela multidão. O menino morreu. Já teve essa, sabia? Saiu, o menino ficou lá, como morto. E aí o povo já ficou, porque o povo é assim, né? Tá lembrando de você? Ó, tá vendo aí, ó? Fulano que é assim, assim, assim. Olha como é que tá o filho. Olha como é que tá o esposo. Aí daqui a pouco o menino tá como assim: você viu como fulano é? Menino é de fé. Ô mulher! É desse modelo. Aí aqui veio. O menino parecia morto. E aí já correu o murmúrio. O que é murmúrio? Falatório, murmuração. Meu Deus, o menino morreu. Jesus matou o menino, né? E aí já correu pela multidão aquela conversa. O menino morreu. Mas Jesus tomou o menino pela mão e o ajudou o menino se levantar. E o menino ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: ô Jesus, então me conta aqui, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Aí Jesus respondeu: porque essa espécie, meu filho, só sai com oração e jejum. Só sai. Então esse jejum, e essa oração, e essa disposição, e esse temor a Deus é o que a gente precisa para ficar cheio do Espírito Santo, para quando a situação vier, você dizer: aquieta. Aquieta. A gente
tem que ministrar nós mesmos. Aquieta, minha alma. Ministrar nós mesmos. Para que ela se aquieta. Quando ela se aquieta, você apresenta o Jesus que você serve para as pessoas que estão ao seu redor. Né? E as pessoas aí, elas vão também, né, Paulo? Porque da mesma forma que elas levam a murmuração e o murmúrio e o falatório, elas também vão ser as mesmas que vai anunciar as boas novas. Ela também vai anunciar, olha, aconteceu na casa de fulano, aconteceu lá na casa de Joias. Né? Aconteceu. E aí o povo todo mundo vai saber. E é isso que Deus está fazendo. Deus não nos colocou aqui à toa. Deus não colocou a gente aqui à toa. Então, o que ora, o que intercede, interceda mais. O que louva, louve mais. Né? O que está adorando, adore mais. Tudo mais. Porque Deus está fazendo. Deus não está de brincadeira. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Amém? Então, essa é a palavra gloriosa de hoje. Aleluia. Nos chama a atenção, né? Assim, e dá mais um gás pra gente, porque ele falou, não, o que eu falei está dito e acabou. Nada nem ninguém pode resistir à minha palavra, glória a Deus. Né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos